Olá, tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje eu estou de óculos porque eu tô com meu olho inchado. Na verdade, eu acordei com o olho assim irritado, então tá muito ruim para fazer vídeo assim, tá? Lembrando que a qualidade do vídeo ainda não tá da forma que eu quero, porque os meus equipamentos eles não chegaram ainda. Aqui em Portugal demora muito para se conseguir com que as coisas aqui sejam resolvidas, principalmente quando se trata de seguro e daí por diante, ok? Então nós iremos conversar dessa forma neste momento, tá? Peço desculpa aí que a qualidade não tá lá essas coisas, mas aguardem que assim que os equipamentos chegarem, vocês irão ter uma qualidade decente para poder me ver melhor, ok? Bom, eu vou conversar com vocês hoje sobre a situação que é essa situação desta deputada, tá, gente? Que tá dando muito o que falar, né? Que deixa todas as pessoas ficam sem entender essa história, tá? Eu vou ler rapidamente aqui a matéria para vocês e vamos conversar sobre este assunto tão complicado que mexeu com milhões de brasileiros e todo mundo, né? As pessoas ficam sem entender. Que é a deputada mais votada do Rio de Janeiro, 55 filhos, marido assassinado. Quem é, né? Flor de Lis. Vamos lá, gente. Bom, mulher mais votada no Rio em 2018 para deputada federal. Considerando-se também os homens. Flor de Lis dos Santos de Souza, 58 anos, do partido do PSD do Rio de Janeiro, conquistou este primeiro mandato na Câmara dos Deputados, promovendo a adoção de filhos. Processo pelo qual ela mesma passou 51 vezes ao lado do marido. O pastor Anderson do Carmo, 42 anos, assassinado a tiro em casa. Ela ainda tem mais 4 filhos biológicos. Desde o dia 16 de junho, com a morte do marido, ela está vendo a sua família em volta de uma investigação policial. Flávio dos Santos, 38 anos, filho biológico dela e enteado do pastor morto, foi preso durante o enterro de Anderson. E Lucas dos Santos, 18 anos, foi detido na sequência. Nenhum dos dois por casos relacionados ao assassinato. Ela é uma cantora gospel e destinária de mais de 1 milhão de fundos do partido do PSD na última campanha. Flor de Lis chegou a ter a vida retratada em um filme em 2019. Veja o que se sabe sobre ela. Havia tentado ser vereadora. Embora o mandato atual da deputada federal seja sua primeira eleição vencida, Flor de Lis havia tentado se eleger anteriormente em 2014. Candidatou-se a vereadora em São Gonçalo pelo então PMDB e teve 2.262 votos. Em 2016, chegou a ser pré-candidata também pelo PMDB. A prefeitura da cidade, a ação evangélica chamada Ministério Flor de Lis, Cidade do Fogo. Na propaganda eleitoral destas últimas eleições, trechos de reportagens antigas remontavam as origens da deputada na causa da adoção, tá? Nascida no complexo do Jacarezinho, favela da zona norte do Rio, Flor de Lis iniciou trajetória evangélica. Nos pequenos cultos que a mãe organizava da comunidade nos anos 90, foi lá onde conheceu Carmo. Em 1993, casaram-se um ano seguinte. A votação para missionária vinha desde aquela época. Segundo seu relato, decidi sair da minha casa toda sexta-feira de madrugada para ir às portas dos bailes, funks, para abordar as crianças e os adolescentes e mostrar a eles um caminho diferente, o caminho do amor, da fé em Deus e o caminho da restauração na família. Escreveu em 25 de maio, Dia Nacional da Adoção. A mensagem foi compartilhada no perfil do marido. Numa madrugada,
Fui acordada com um barulho enorme na porta da minha casa. Havia 37 crianças e adolescentes desesperadas fugindo de uma chacina na central do Brasil, centro do Rio de Janeiro. Foi assim que começou minha história de adoção. E de lá para cá me tornei mãe de 55 filhos, 51 deles adotivos, prosseguiu a deputada no texto. Em 1998, Flor de Lis ingressou na carreira de cantora gospel e lançou seu primeiro álbum, intitulado Multidão. Depois disso, houve mais 8 lançamentos, entre vários discos e EPS. No ano seguinte, o casal fundou a comunidade evangélica Ministério Flor de Lis, no bairro da Rocha, também na zona norte do Rio de Janeiro. Em 2002, Flor de Lis e Anderson fundaram juntos o templo do ministério no bairro em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. A congregação evangélica atualmente conta com 5 filiais espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro. Até a sua morte, em 16 de julho de 2019, Anderson presidia o Ministério Flor de Lis, a cidade do Fogo, no bairro, em São Gonçalo, e fazia conferências de cunho religioso. A história da deputada federal virou filme Flor de Lis, por meio de uma produtora evangélica em 2019. Ela mesma narra a produção. As memórias dos filhos adotivos são remontadas a partir das encenações de estrelas globais como Bruna Marquezine, Reinaldo Giannichini, Letícia Sabatella. O elenco abriu mão do cachê que foi revertido para a construção de uma morada melhor para as crianças. Confissão controversa. Preso por violência doméstica em um caso sem ligação com o assassinato do pastor Anderson, Flávio teria confessado ter sido o autor dos 6 disparos que mataram o pastor. Mas depois de a informação ter sido divulgada pela polícia, a defesa do Flávio negou. Já Lucas dos Santos responde por um crime analógico ao tráfico de drogas, que teria cometido quando ainda era menor de idade. Ele teria sido o responsável por conseguir a arma calibre 9mm usada no crime. Ambos tiveram decretada a prisão temporária por 30 dias pelo crime de homicídio. A polícia apura agora mais pessoas tiveram envolvimento na morte do pastor, Bom, gente, essa situação é uma situação muito complicada, é uma situação onde envolve, muitas pessoas. É difícil a situação dessa pastora, porque muitas pessoas vão dizer que ela está mentindo, muitas pessoas também vão dizer que ela é assassina, e muitas pessoas também podem dizer que foi os próprios filhos que mataram, o pastor. É uma situação muito delicada, é uma situação que, para poder dar uma opinião, fica difícil. Eu mesmo, para falar a verdade, eu prefiro aguardar as investigações, porque fica difícil você ter um parâmetro de falar, de fato, quem é o verdadeiro culpado nessa história. Por quê? Qual seria, o motivo? Por que ela iria mandar matar o próprio marido, depois de tudo isso que eles fizeram juntos, Ao mesmo tempo, precisa entender melhor essa situação dos filhos, por que levou a fazer tudo isso. Enfim, é muito complicado. Qual é a sua opinião sobre isso? O que eu posso falar que é chocante, gente, essa situação. Eu não sou evangélico, eu sou espiritualista, mas a minha família toda é evangélica e eu sei da dor que o evangélico sente, mesmo sendo de outra igreja, mesmo sendo de outra situação. Os evangélicos ficam tristes, Os verdadeiros evangélicos ficam tristes com tudo isso. É muito complicado, gente. Bom, vamos comentar sobre o assunto. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe sua opinião.